porque isso aplica primeiramente para a minha vida. Todas as vezes que eu vou preparar uma palavra, uma mensagem, eu confronto a minha própria história. E aí o Josué começa a dizer: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. Esaú dei aos montes de Seir, mas a Jacó, seus filhos, desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, feri os egípcios com pragas, com os quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra, cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Verso 8. Então os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Destruí diante de vocês. Vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Verso 11. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hetitas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei na mão de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz com os 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhe deram a vitória. Presta atenção. Primeiro, o anúncio de um novo tempo, quando ele chama o povo. Agora, Deus começa a lembrar o povo a respeito dos feitos que ele tinha feito, das realizações de Deus na vida e na história daquele povo. Então eu quero dizer uma coisa: há coisas na nossa vida que precisam ser trazidos à memória para nos dar esperança. Há situações e circunstâncias da nossa jornada com Deus, que Deus está trazendo à nossa memória, para que quando nós estivermos diante de novos desafios, nós possamos dizer como Davi disse: olha, assim como Deus estava comigo quando eu lutei com o urso, como Deus estava comigo quando eu lutei com o leão, assim Deus estará comigo quando agora eu vou enfrentar esse gigante. Deus está contando a história dele. Deus começa lá falando: olha, eu separei vocês como nação. O seu pai Abraão, junto com o pai dele, estavam lá envolvidos em idolatria, no meio de um povo que adorava outros deuses. E eu separei Abraão para mim como uma porção, para construir uma nação a partir de Abraão. Eu abençoei com Isaque, depois com Jacó, com Esaú, e eu fui formando para mim um povo, e fui caminhando pela terra de Canaã. Deus começa a trazer à memória aqueles povo o que Deus tinha. Lá em 2 Pedro, verso 1, verso 12, diz assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Então quando a gente vai ler nas escrituras, para nos lembrar, para nos trazer à memória, quando a gente se dedica a conhecer o que Deus escreveu na sua palavra, é para que isso fortaleça a nossa fé diante dos desafios que nós temos pela frente. Veja bem que o povo agora já havia adentrado a terra que Deus prometera. Eles não estavam mais contemplando a distante. Deus agora começa a fazer um relato de como Deus os levou a vencer os seus inimigos. Quem aqui viu Deus vencer os seus inimigos na sua vida? Quem já viu Deus vencer seus inimigos? Amém, irmãos? E Deus está dizendo para mim e para você: eu quero que você lembre-se dessas coisas. Não é para que você desanime, mas para que você anime, para que você possa firmar. Talvez, eu estava conversando com um irmão, ele estava aqui, ele falou assim: esse ano é um ano que eu quero esquecer. Eu falei: não, esse ano vai ser um ano que você vai se lembrar, porque Deus vai mudar a sorte da sua vida.
Foi o ano da virada da minha história, foi o ano em que Cristo fez novo as minhas coisas, foi o ano que aquilo mudou, em que Deus foi tirando toda aquela borra, né? Como está lá o ouro quando ele é refinado e sai aquela borra preta que precisa ser tirado, né? Aquela coisa suja, das impurezas. Deus está purificando a minha vida, a sua vida. E Deus está dizendo, e contando a história, você se lembra quando você vivia adorando outros deuses? Você se lembra quando o seu pai, ou quando os seus pais não puderam ter filhos e você foi gerado? Amado, nós somos um milagre. Deus tem um milagre para você a partir de hoje ainda maior. Mas você já tem que entender que você já é fruto do milagre. Você já é um espermatozoide que venceu milhões de outros para se tornar o que você é. Deus quer fazer algo na minha vida e na sua vida. E Ele vem falando, enviei Moisés, depois que ele vai lá de Abraão, depois ele diz, eu trouxe, e é interessante quando ele fala, né? Eu peguei Moisés, tirei aquele povo do Egito, os egípcios vieram atrás, coloquei cegueira, trevas, depois a gente lê o relato lá, vê como Deus não permitiu que o exército alcançasse o povo que estava em fuga. Depois Deus faz um milagre, muda a história daquele povo, né? Afoga os egípcios no Mar Vermelho, coisas maravilhosas. Nós estivemos lá em Israel, o ano passado, retrasado, né? E foi lindo ver o Mar Vermelho, ele é azulzinho, mas azul mesmo, é diferente do nosso mar é verde, né? Lá é azul, coisa mais bonita. E esses dias eu estava vendo um documentário, e eles foram atrás de encontrar a possível passagem, né? O lugar da passagem dos israelitas para irem para fora do Egito, e encontraram nas profundezas do Mar Vermelho, rodas, carros, daquilo que era usado pelos egípcios na época, que eles tinham seus exércitos. Deus está dizendo, olha, isso é para lembrar que eu sou aquele que te guarda contra os seus inimigos. Cairão ao seu lado um tanto, mas outro tanto do outro lado, mas você não será atingido, porque a minha mão é quem te guarda. Você passará pelas águas, elas não te afogarão, você passará pelo fogo e ele não te queimará. Há uma promessa de Deus, que vai trazer para mim esperança para aquilo que eu tenho, para que eu possa tornar o meu ano de fato novo, e é isso que Deus estava trazendo à memória. E aí, é uma coisa interessante, depois ele fala, quando vocês saíram do Egito, passaram um tempo no deserto, 40 anos caminhando no deserto, total dependência. Você já viu um deserto? Quem aqui já viu um deserto de perto? Amado, você não tem noção do que é um deserto, a gente não tem noção da incapacidade da vida diante de uma área tão hostil à vida, a nós. E Deus durante 40 anos manteve o seu povo alimentando, né, dando água, né, cuidando da saúde, de tudo, durante 40 anos, e o povo cresceu, multiplicou naquela terra. Deus é um Deus de milagre, é um Deus que faz com que a rocha dê água, e nós temos que crer nisso. É Deus onde tira vida, onde não há vida, onde para nós é impossível ter vida. E aí ele fala assim, e aí quando vocês atravessaram o Jordão, a primeira coisa que eles se depararam, sabe o que foi? A cidade fortificada de Jericó, que era uma terra em que Jericó era a grande cidade, com muros altos, impossíveis de serem alcançados por forças inimigas. O que Deus faz, amado? Deus põe o povo para tocar trombeta e derruba os muros da cidade, a cidade cai aos pés do povo de Israel, pela ação prodigiosa e maravilhosa de Deus. Deus está dizendo uma coisa para nós, está dizendo assim, olha, não interessa o tamanho da fortaleza que você tem que enfrentar, se você deixar Deus agir na sua vida, Ele vai trazer a vitória nos seus dias. Deus tem uma vitória para a sua vida, e não importa o tamanho desse gigante, no tamanho do desafio que você tem pela frente. Às vezes você olha, as pessoas estão em torno de você, tem sempre aquelas pessoas que mata a esperança, já viu? A gente tem sempre alguém em torno da gente que é, isso aí vai dar certo, já vi essa história, de novo, ó. Você chega lá e fala, Deus vai curar o diagnóstico, a gente fala,
Já viu percentuais? Já fez uma pesquisa na internet sobre isso? Gente que tem prazer em tirar a fé e esperança. Sai de perto dessas pessoas, irmão. Roubadores de fé. Gente que ao todo tempo fica lá solapando. E devia ter lá um tanto de gente. E Deus sabia que tinha. Deus sabia que tinha. Por isso que Deus diz: eu vou mostrar para vocês que quem faz o milagre sou eu. Então vocês vão rodear, vão tocar as trombetas, e quando vocês tocarem, o que vai acontecer? As buzinas foram tocadas e os muros caíram. E aí é interessante que Deus deixa um aviso no verso 12, diz assim: eu lhes causei pânico para expulsá-lo diante de vocês, como fiz com os reis amorreus. Aí olha só, não foi a espada e o arco que lhe deram a vitória. Sabe o que está dizendo? Não foi o braço forte de ninguém que produziu vitória na sua vida, foi Deus quem agiu em seu favor. Quando eu entendo isso na minha vida, eu descanso. A ansiedade, o medo, a angústia. Quanta gente padecendo de ansiedade. Olha para a vida, está ansiosa, gente que fica comendo unha. Mostra só a unha agora não. Gente que só tem uns toquinhos. Irmão, respira fundo. Relaxa. Deus é por você. Firma naquele que tudo pode. Espera nele. E no mais, tudo ele fará. Por isso ele está dizendo: olha, essa terra que eu tenho para vocês, não foi o braço forte de vocês que conquistou. Aí o verso 3 diz assim: foi assim que lhes dei a terra que vocês não cultivaram, cidade que vocês não construíram, nelas vocês moram, comem de vinhas e olivais que não plantaram. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele me convidou para jantar na casa dele, e nós conseguimos chegar, foi depois da semana da consagração, a gente conseguiu chegar na casa dele, era quase 1h da manhã. Falei: irmão, isso aqui é a primeira coisa para testar a amizade, né? Sabe? Que a gente falou para ele: não, acaba ali pelas 10 horas, a gente está lá. Aí foi aquela coisa, a hora que as pessoas aqui, foi levar o irmão, depois devolver os meninos em casa, antes de devolver os meninos em casa, estava com fome, passou para comprar alguma coisa. 00:30 nós chegamos na casa do irmão para jantar. Estava ele e a mulher lá esperando, mesa prontinha. Falei assim: isso é para testar a amizade, se é a amizade mesmo. Aí nós conseguimos ficar lá, e nós saímos de lá, era quase 4 horas da manhã. Aí foi um teste de amizade mesmo, né? Quer dizer, viajar no outro dia cedo. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. E nós estávamos lá compartilhando, eu falei assim: eu sou muito grato a Deus. E Ele tinha preparado uma mesa para a gente. Eu falei assim: está vendo isso aqui? Isso é fruto da bondade de Deus para a minha vida. Deus está usando a sua vida para me abençoar. Às vezes eu não tinha recurso para estar desfrutando disso, mas Deus usou a sua vida para me abençoar. Então isso, amado, é para provar que não é o braço forte da gente. É Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. Eu preciso ter gratidão no meu coração, eu preciso ter celebração, entender o favor de Deus nas pequenas coisas, entender o favor de Deus quando alguém te dá um abraço, entender o favor de Deus quando alguém expressa carinho, cuidado com a sua vida. Deus tem o de melhor para você, mas eu preciso entender que não posso dizer que eu sou o cara, eu fiz a escolha certa. Está vendo? Você não sabe, você não orou direito. Não, Deus é bom. Deus é bom. Deixa Deus agir na sua vida. Desfruta do que Deus tem. Em inglês tem uma palavra, Joy fala enjoy. Enjoy life. Entendeu? Né? Alegre-se. Viva a vida. Desfruta. A vida é tensa,